Este é o RN Dia Curitiba, na Jovem Pan News. 10 horas e 35 minutos. Em Curitiba, os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes voltaram a defender a justiça eleitoral e as urnas eletrônicas e criticaram bastante o uso de redes sociais para espalhar fake news. Os ministros marcaram presença aqui no Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e aí o ministro Alexandre de Moraes, que é sempre polêmico e controverso, disse que é necessário combater a desinformação das fake news. Ainda reforçou que milícias digitais tem se aproveitado da falta de controle e punição para desacreditar as eleições no Brasil. Isso tem método, isso tem dinheiro envolvido, isso é jogo de poder. Essas milícias digitais vêm atuando primeiro contra a imprensa, depois as eleições e depois o judiciário. É uma sequência. Hoje, os canhões são direcionados para esses dois pontos, eleições e judiciário, eleições e justiça eleitoral, tentando desacreditar, repetindo de uma maneira incessante nas redes para desacreditar, repetindo de forma criminosa coisas que nunca ocorreram, nunca houve nenhuma comprovação de nenhum. Não é que uma fraude aqui ocorreu, outra ocorreu. Não é comprovação de uma fraude. Bom, controle de fake news também foi ali o principal assunto na fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin. Ele foi outro, então, que saiu numa forte defesa do sistema eleitoral no Brasil. Na contramão dessa desinformação, nós temos a evidência dos fatos. O Brasil, há mais de 25 anos, celebra eleições íntegras, eleições asseguradas por um processo de votação sabidamente seguro, limpo e auditável. É certo que há quem não quer ver, mesmo enxergando, porque o que está em questão é o nosso futuro de uma sociedade livre, aberta, justa e solidária. Bom, apesar deles comentarem aí, né, a necessidade de punir as pessoas envolvidas com fake news, com notícias falsas, nenhum dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal comentou a decisão monocrática do colega de Supremo Cássio Nunes Marques, que por meio de uma liminar devolveu o mandato ao deputado estadual Fernando Francischini, que tinha sido o primeiro deputado do país cassado pela Justiça Eleitoral, acusado de fake news, propagar desinformação sobre urnas eletrônicas. Né? O Francischini fez aquele vídeo faltando 10 minutinhos para encerrar as últimas eleições. Ele questionou a questão das urnas eletrônicas, a segurança das urnas eletrônicas, levantou possibilidade de fraude, foi cassado por fake news. O Cássio Nunes Marques devolveu a ele o mandato. Inclusive, ele toma posse nesse momento, estava marcado para 10h30, são 10h38. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, vamos falar mais sobre esse caso. Agora, Riva, o comentário mesmo por parte dos dois não veio e a gente percebe que as eleições desse ano vão entrar nesse limbo aí em torno da fake news. Deve-se combater fake news, mas a fake news não está tipificada em lugar nenhum. E aí o que é fake news? Essa é a grande pergunta. O que é fake news? Se a gente não tiver uma tipificação, se o legislador brasileiro não fizer isso, esqueça. Esqueça, vai ser muito difícil, vai ser calúnia, injúria e difamação. Que, aliás, é onde deveria ficar mesmo. Caluniou, injuriou, difamou, vai para a justiça, pede reparação, prova que está certo, vida que segue, aí a pessoa acaba sendo atingida. O problema é que as fake news, gente, elas estão cada vez mais profissionais. Existem sites que são bancados por organizações para propagar a fake news, pessoas que são pagas para também propalar a fake news. É uma indústria. Isso é um fato. É uma indústria que prejudicou já eleições da Rússia, é uma indústria que já foi absolutamente, e aí que a gente pode dizer, preponderante para uma eleição nos Estados Unidos, para um clima eleitoral terrível numa possibilidade de reeleição. É óbvio que ela existe, todo mundo sabe. Gente, nós não estamos falando aqui do tio e da tia do Zap, tá? Sabe aquele meu tio, aquele seu tio que manda no grupo da família, aquela coisa toda? Nós não estamos falando deles, não.
Nós estamos falando de gente que tem uma capacidade, que orquestra, que planeja, que executa para bagunçar o processo eleitoral. Porque no caos as coisas podem acontecer fora do controle, certo? No caos as pessoas tomam medidas fora de controle. E esse é o grande X. Esse é o grande problema que se encontra na fake news hoje. A teoria do caos. De gerar o caos para se gerar soluções tempestuosas, intempestivas, impetuosas, que não são condizentes com o processo democrático de direito. Claro que para as urnas, sempre que a gente tiver mais possibilidades delas serem transparentes, para mim, tanto melhor. A gente já paga tanto, já paga fundo eleitoral, já paga... tem um fundão eleitoral, tem um outro agora também, né, Rafa? São 2 aí que a gente paga agora nesse período de eleição. Um fundo eleitoral, a gente já paga tanta coisa. Por que não colocar mais garantias nas urnas? Mais garantias nós estamos falando, porque eu acredito no processo democrático, eu acredito no sistema digital, eu acredito nas urnas eletrônicas. Porque acabou com o voto de cabresto. Antigamente você ia para uma ponta de vila, você ia numa pequena cidade do interior, o comandante lá, o coronel, pegava a urna e trocava. Enquanto a justiça eleitoral ia recolher voto. E aí era quase unânime a votação. E todo mundo sabe que isso acontecia e que isso não acontece mais hoje. Agora, quanto mais possibilidades tivermos, tanto melhor. Sim, são auditáveis as urnas. Sim, sai o boletim de urna, sai o BU lá. Muita gente desconhece porque nunca acompanhou um processo eleitoral. Eu já acompanhei alguns, Rafaela já acompanhou tantos outros. A gente sabe como funciona. Você acha que alguém que é fiscal de um partido ia assinar um boletim de urna sem que ele tivesse certeza daquilo? Todo mundo assina, gente. E aí faz essa transmissão de dados e os dados são computados. Mas quanto mais lisura, quanto mais possibilidades de checar, melhor. Agora, a gente precisa encarar as fake news como algo perigoso para o processo democrático. E é mesmo. Mas como vamos combater isso? Com base em quê? Com base em quê? Aí, Riva, a gente tem casos que não se sabe o que vai acontecer. Por exemplo, embora a gente vá tratar mais desse assunto hoje, o Francisquini está tomando posse agora, nesse momento, aqui em Curitiba, mas amanhã tem sessão do Supremo que pode tirar o mandato dele de novo. E mais 3 juntos, né? Isso. Dele mais 3. Exato. Porque aí os votos do Francisquini seriam cancelados, os 427 mil votos que ele recebeu. Então você tem posse por um dia, deputado por um dia, se isso acontecer, entendeu? Deputado por 2 anos, depois Isso, para, depois mais um dia. Caso ocorra, não estamos dizendo que vai acontecer, depende da avaliação aí de cada ministro do Supremo sobre o que é fake news ou não e se ele cometeu fake news ou não. Mas pode ser um marco de decisão do que é fake news ou não, sabe, Rafa? Era uma jurisprudência, era mencionado como uma jurisprudência pelo Alexandre de Moraes, que inclusive caiu, porque agora, por enquanto, não tem mais. E né? a Carmen Lúcia pediu urgência para o Fux, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. O Fux deu essa urgência, amanhã vai para plenário. Amanhã a gente vai saber exatamente qual é o entendimento dos ministros, fake news, o que cada um pensa. O que a justiça entende, o que é fake news. Amanhã a gente vai descobrir isso. Isso. E por esse motivo, pode ser que hoje deputado, amanhã cassado. Pode ser que isso aconteça. Você tá vendo a instabilidade da justiça brasileira? Esse é um assunto até que eu vou falar na minha coluna essa semana, viu, Rafa, lá no Rick Mais. Como é instável. Como é a cabeça de cada juiz. Para coisas práticas, nós precisamos de decisões práticas. Certo? O que é fake news? É isso. Para coisas que são interpretativas, aí entra a hermenêutica, é necessário isso. Como matou, como fez, quem fez, cada um, que fez, proporcional a quê, qual é a dose. Isso tudo é interpretativo. Agora, o que é prático tem que ser mais prático, para ser mais rápido. Para que a gente não fique aqui elucubrando mil coisas. Até o eleitor, o próprio eleitor do Francisquini não sabe se vai ter o seu representante lá ou não, né? Concorde ou não, enfim, teve gente que votou nele, muita gente, e essas pessoas estão esperando que ele o represente, né? E ele foi cassado, os votos cancelados, então ele não teve os direitos políticos, ele não é inelegível para a próxima? Quer dizer que os mesmos 427 mil podem votar nele agora? Porque ele tem um registro cassado. Sim. E não é uma cassação que pode levar a perder, a perder os direitos políticos. Pode sair candidato. Ele falou que não sabe ainda, mas pode. Você tá vendo que loucura que é isso? Não dá pra gente saber o futuro. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, inclusive trazendo informações ao vivo da Assembleia Legislativa. Agora 10